diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. Nessa aula de hoje nós vamos conhecer a mitologia da Oceania. A Oceania é o último continente descoberto pelos europeus. E lá habitavam povos que foram denominados de aborígenes, que eram de diversas etnias diferentes. Hoje nós vamos conhecer a mitologia dos Demas, da Papua Nova Guiné. Então, um dos mitos dessas narrativas originais que buscam explicar a origem e o princípio de todas as coisas por meio da ação dos deuses, para eles nunca é distante, está sempre muito próximo, é como se ela tivesse acontecido ontem, essa história sagrada. E hoje, através dos rituais, ela é sempre atualizada segundo esses povos. O mito dos Demas é um mito de fundação, que explica como se originou essa etnia, e um mito também de fertilidade. Inclusive é um mito que para nós ocidentais é algo meio que uma aberração. Eles praticavam coisas bem estranhas e esquisitas. Por exemplo, os meninos eram iniciados sexualmente pelos homens, e aí eles eram obrigados a ter sêmen de homens. Coisa mais esquisita, né? As meninas também é a mesma coisa, nos rituais de fertilidade, elas eram iniciadas sexualmente pelos novinhos. Isso para nós hoje é considerado pedofilia, crime, mas para esses povos era algo absolutamente normal, completamente diferente. Inclusive estava aqui ligado aos seus mitos, às suas histórias de origem. Então, nós temos as divindades do Bolo, que é a deusa da terra, segundo Gaia na mitologia grega, Aramene, que é o dema dos curandeiros, inclusive vai ser responsável por moldar os seres humanos. Os primeiros seres humanos eram peixes sem forma. Aí o dema dos curandeiros do Aramene, ele vai moldar, colocar olhos, orelha, braços, vai fazer e aparar as arestas ali para que aqueles peixes disformes se transformassem em seres humanos. Tem o Dinadim, que é o céu, assim, comemorando a mitologia grega. Tem o Piacor, que é a esposa de Baruch, e de Geb, que são divindades ali, primordiais também. Tem o Giriu, que é o dema cachorro, que também participa dessa criação. O Aba, que é filho de Geb e Piacor, que também é uma espécie de deusa da fertilidade na terra. Tem o Lugaruk, Evai, que é o dema hostil ao Aba. Então, sempre que eu vi um mito sendo contado, eu tinha a impressão de que tudo aconteceria ali apenas alguns meses. Por isso, nunca está distante, sempre muito perto. E os rituais acontecem no sentido de atualizar, sim, essas histórias sagradas. Então, os humanos tomaram forma, e como é que eles tomaram forma? Os primeiros seres humanos eram como peixes, mas peixes sem formas. E aí, o Aramene foi que começou a montar esses peixes, colocando olhos, orelhas, braços e pernas, dividindo ali. Porque peixe não tem braço, não tem perna, não tem orelha, né, como nós. Então, Marinjamin usa um traje elaborado, representando os seus dematotens, uma fotografia tirada durante uma representação ritual que eles faziam diariamente do mito da Nova Guiné holandesa. Então, quando o primeiro ser humano surgiu, eles eram como peixes, mas peixes desfigurados, os primeiros seres humanos, de outra forma. Os demas, principalmente o Aramene, o dema dos curandeiros, eles moldaram aí esses peixes desfigurados, disformes, em pessoas de verdade. Os não iniciados eles são como peixes desfigurados. Então aqueles que não são iniciados nos rituais, eles continuam disformes, como peixes desfigurados. Então os rituais maias os moldam em pessoas de verdade. Então dentro dessa mitologia temos o caso da esposa de Bambu, está relacionada ali aos seres humanos. E o bambu também como um elemento ritual primordial desse povo. A partir daí surge o sol, a lua, através desses bambus, e a dinâmica, gravetos dinâmicos, eles conseguem subir até o sol, o céu, e aí essas figuras vão se transformando em sol, em lua, e nas primeiras frutas, os primeiros alimentos dos primeiros seres humanos. Então os grupos de parentesco começam a ser estabelecidos por aí. E aí há também as divisões das etnias na mitologia, porque alguns desses povos vão dar origem a outras etnias. Temos aí o mito de Uaba e de Walian, tem a história de Sozan. Os rituais, como eu disse, são rituais bastante controversos para a gente hoje, porque tinha rituais ali, e para a gente, a nossa cultura atual, seriam coisas consideradas crimes, mas para eles era completamente normal. Os meninos se tornavam férteis, vivendo sem amigos adultos.
meninas eram iniciadas em rituais muito jovens, é algo que hoje se configuraria como pedofilia. E as celebrações eram sempre muito grandiosas, mas a partir da chegada dos ocidentais, essas celebrações passaram a ser proibidas e sempre chegaram a ser criminalizadas. Né? E esses povos eram povos guerreiros, e à medida que eles iam lutando e matando os inimigos, eles pegavam os crânios, né? E passavam a decorar os seus túmulos com esses crânios. Né? Então, o crânio decora o túmulo de um guerreiro caçador de cabeça numa casa longa na Nova Guiné. Né? Para os caçadores havia aí nos crânios uma força sagrada capaz de multiplicar os temas e multiplicar, aumentar a força dos próprios caçadores guerreiros. Vamos ver um pouquinho da mitologia dos povos aborígenes da Papua Nova Guiné, da Papua Nova Guiné. Compreenderam aí? Para morar aqui é quem? Não sei.